Hoje o islamismo ele representa em torno de 2 bilhões de pessoas, quase 27% da população mundial hoje se identifica como muçulmanas. É a religião que mais cresce no mundo, porém, cada 1.000 obreiros, 1.000 missionários transculturais que vão para campo transcultural, apenas de 3 a 5 vai para o mundo muçulmano, de cada 1.000. Nossa. Isso numa perspectiva global? De contexto transcultural. Entendi. Missionários que não missionários trabalham na tá vindo de qualquer lugar. Sim, de cada 1.000, de 3 a 5 vai para o mundo muçulmano. 30 de cada 1.000 vai para povos não alcançados. Que aí quando a gente fala povos não alcançados, a gente coloca o mundo hinduísta, budista, animista, né? Mas 3 a 5 vai para o mundo muçulmano. E os outros 960? Vai para lugares já evangelizados, com igrejas plantadas, com lugares já alcançados. Infelizmente, é uma situação ruim. E para você ter uma ideia, outro dado que vou compartilhar com você é que dos 3 bilhões de não alcançados, 2 bi é muçulmano. Ou seja, o lugar onde se tem mais necessidade de envio missionário é onde a gente menos envia. As pesquisas, a nossa experiência, até a nossa história vai apontar 2 razões para isso acontecer: medo e preconceito. Infelizmente, o medo e o preconceito, aquilo que nós vemos na internet, que ouvimos na televisão, que vemos em filmes, da questão do extremismo que existe, gente. Fala, Vitrais! Este é mais um Vitral Podcast especial do VOC Day de Belo Horizonte. Eu sou o Madison Barreto, estou acompanhado hoje pelo... Meu nome é Glauber Laranja, eu sou aqui da Oitava Igreja. Que está sendo o meu co-host aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto que se tornou muito caro para mim nos últimos anos, que eu tive oportunidade nos últimos 10 anos conviver com pessoas que têm conversado sobre a questão do mundo muçulmano, como que o Islã tem se expandido para o mundo e como que nós podemos comunicar de forma amorosa e respeitosa, convidar pessoas muçulmanas a conhecerem a Cristo, né, que é o slogan, assim, da Frontiers, né? Então, hoje a gente está recebendo o Tariq, da Frontiers. Já se apresenta aí, mano. Ok. Pessoal que está nos assistindo, Glauber, Madison. Para mim é um prazer estar aqui. Espero que seja um tempo abençoador, onde a gente possa compartilhar um pouco e falar do que Deus está fazendo entre os povos muçulmanos. Amém. E quanto eles estão à nossa espera. Vai ser um prazer, uma alegria estar aqui. Primeiro, Tariq, eu queria que você trouxesse para a nossa realidade de conhecer o que é o Islã hoje no mundo, né? O Islã hoje é a segunda maior religião do mundo e é um número muito expressivo, já tem até previsão de que vai passar o cristianismo dentro de algumas décadas, e não é mais só do mundo árabe, né? Ele está no mundo todo. Eu queria que você falasse sobre essa questão da expansão do Islã pelo mundo. Sim. Não, esse é um ponto muito importante da gente iniciar a nossa conversa, falar sobre como o Islã tem crescido, né? Hoje o islamismo ele representa em torno de 2 bilhões de pessoas, quase 27% da população mundial hoje se identifica como muçulmanas. É a religião que mais cresce no mundo, porém com taxas da fertilidade, da alta fertilidade, não por conversão. Isso é um ponto importante nós falarmos, porque quando a gente vai olhar para percentual de crescimento religioso, a gente vai ver que o cristianismo está crescendo um pouco menos do que o Islã. Certo? Mas quando a gente vai olhar dentro do cristianismo a taxa de evangélicos e protestantes, nós crescemos muito mais do que qualquer outra religião no mundo. Então o Islã tem crescido, mas a taxa de cristianismo evangélico e protestante tem crescido mais. Mas hoje, por exemplo, os 3 maiores países muçulmanos do mundo, ou que tem uma grande população muçulmana, não são árabes. Porque tem essa confusão, né, de a pessoa confundir o árabe com o muçulmano. Árabe é uma etnia e o muçulmano, ou islamismo, é a religião. Certo. Então nós temos árabes cristãos, por exemplo. Dentro do mundo árabe, pelo menos de 7 a 10% são cristãos. Isso católicos, cristãos ortodoxos, né, dentro do universo do cristianismo. Mas hoje os 3 principais países muçulmanos é a Indonésia, Bangladesh, Índia, que tem 230 milhões de muçulmanos, temos a Nigéria também com muitos muçulmanos, então eles estão espalhados aí, norte da África, Oriente Médio, sul-sudoeste asiático, né, a gente tem ali o subcontinente que é o Paquistão, a Índia, que tem muitos muçulmanos, nós temos uma parcela significativa da China com 15 a 18% como muçulmanos, né? Temos a Ásia Central e nós temos países europeus que o islamismo tem crescido, né? Eu queria compartilhar com vocês que já tem muito a ver com a nossa história. A gente sabe de que cada 1.000 obreiros
1000 missionários transculturais que vão para campo transcultural, apenas de 3 a 5 vai para mundo muçulmano, de cada 1000. Nossa. E Isso numa perspectiva global de contexto transcultural. Entendi. Missionários que não missionários que tá vindo de qualquer lugar. Sim, de cada 1000, de 3 a 5 vai para mundo muçulmano. 30 de cada 1000 vai para povos não alcançados. Que aí quando a gente fala povos não alcançados, a gente coloca o mundo hinduísta, budista, animista, né? Mas 3 a 5 vai para mundo muçulmano. E os outros 960? Vai para lugares já evangelizados, com Entendi. igrejas plantadas, com lugares já alcançados. Infelizmente, é uma situação ruim. E para você ter uma ideia, outro dado que vou compartilhar com você é que dos 3 bilhões de não alcançados, 2 bi é muçulmano. Ou seja, o lugar onde se tem mais necessidade de envio missionário é onde a gente menos envia. E qual que é a razão disso acontecer? Você consegue... As pesquisas, a nossa experiência, até a nossa história vai apontar 2 razões para isso acontecer. Medo e preconceito. Infelizmente, o medo e o preconceito, aquilo que nós vemos na internet, que ouvimos na televisão, que vemos em filmes, da questão do extremismo, que existe, gente. Eu não vou ser negligente de dizer aqui você... E até nos explique, assim, essa questão do extremismo dentro do Islã. Sim, existe. Os dois grandes grupos, né? Sim, pra gente o extremismo islâmico não está dentro só de uma vertente. Entendi. Tá? Ele pode estar presente em várias vertentes, porque os 2 maiores são os sunitas e os xiitas, mas nós temos outras vertentes do Islã. Parece que o Islã é uma coisa só. Não, eles têm muitas denominações. Tem centenas de denominações dentro do Islã. Nós temos até os sufis, que são aqueles que são tidos como renovados, que parecem um movimento pentecostal. Existe os sufis, que eles ficam rodando. Eles ficam rodando. Temos eles também. E nós temos extremistas em todos eles, mas a taxa é muito pequena. Ela é em torno de 5% a 7%. 93% no mundo muçulmano são tidos como pessoas moderadas, são pessoas que são curiosas. 5% de 2 bilhões são 100 milhões. Sim, é muita gente, mas também eles são alvo do amor de Deus. Com certeza. E nem se não fosse por conta do terrorismo, isso impediria de nós irmos até eles. Amém. Mas eu estou levando a reflexão de que, às vezes, a decisão de envio missionário, nós deixamos 93, 97% sem acesso ao evangelho por medo dos outros. E mesmo que tenha os outros, nós devemos ir até eles. São pessoas muito receptivas, são pessoas de grandes famílias, têm uma identificação muito grande com a cultura brasileira. Eu mesmo, na minha experiência que eu já tive em campo muçulmano, de viagem de exploração, de estar visitando equipes, fui muito bem recebido por ser brasileiro. Mesmo com a Copa, a gente está vendo Bangladesh torcendo pelo Brasil. Bangladesh, Líbano, nós temos ilhas na Indonésia, norte da Índia. Nós temos o Marrocos, você sabe que o Marrocos teve muitas regiões que ficou dividido no primeiro jogo do Brasil e Marrocos. Se quem ganhasse tava bom, se era o Brasil ou o Marrocos. Para você ter uma ideia. Então eu vejo algo até espiritual. Deus abrindo a porta. E qual que é o contexto do mundo islâmico no Brasil e qual que é o desafio da igreja brasileira nesse ponto? Sim, o contexto do Islã no Brasil é um contexto que ele é muito recente, apesar de ter alguns episódios históricos na época colonialista, né? Tivemos aí algumas questões nesse sentido, mas ele é muito recente, com uma visão mais de comércio. Então, milhares de muçulmanos têm vindo para a questão de comércio, principalmente nas fronteiras do Brasil. Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, Chuí, né? São regiões com grandes concentrações de muçulmanos. Eles têm como pilar da religião deles serem proselitistas, então eles sim vão islamizar, né? Nós temos o evangelizar, eles vão islamizar. Esse é um ponto que eu queria ver também, porque você disse que o crescimento deles é muito pela questão da fertilidade, mas eles também são proselitistas. Eles são. Eles são, é um pilar da fé deles, eles entendem que o mundo precisa ouvir a mensagem de Allah, da mesma forma como nós entendemos que o mundo precisa ouvir do evangelho. Mas hoje, dentro do cristianismo brasileiro, eles têm encontrado um bom espaço dentro de igrejas que às vezes não tem uma base bíblica sólida, então eles vêm com argumentos a respeito da trindade, porque eles entendem que é 3 deuses, e aí eles embatem com cristãos que às vezes são rasos nesse sentido, acabam caindo nos seus argumentos, mas nós como Frontiers, nós temos treinamentos, capacitação à igreja brasileira, nós temos um curso chamado ACT, que é até os confins da terra, que ele é online, gratuito, você se inscreve no nosso site, eu já tô fazendo merchan. Já fala o site, inclusive. www.frontiers.org.br. Você clica no ACT, lá nós temos um curso de 4 a 5 meses, uma vez por semana, você é redirecionado para uma turma e você estuda alguns módulos.
movimentos de plantação, de discipulado, mundo muçulmano, caráter do obreiro, né, DNA da Frontiers, e tem ferramentas de como iniciar uma conversa espiritual com um muçulmano, quais pontos e links do próprio Alcorão que você tem. Você sabia que existe um verso do Alcorão, um verso específico, que tem muitos, que fala para eles procurarem o povo do livro para tirar suas dúvidas, e o povo do livro somos nós? Eles falam que o Injil, que é a palavra árabe para evangelho, e a Torá, para se eles tiverem dúvida da revelação do Alcorão, para eles procurarem o povo do Alcorão, da Torá e do Injil para tirar dúvidas, e de repente eles chegam até nós para tirar as dúvidas e a gente apresenta o evangelho e eles acabam se convertendo. Como que é para os muçulmanos a questão do livro sagrado? Porque pro cristão médio, a boa parte dos cristãos, dos evangélicos, não leram a Bíblia toda. Mas para um muçulmano médio, todo mundo já leu o texto sagrado, ele conhece muito bem o texto sagrado? Isso vai mudar muito de povos para povos. Nós temos hoje também uma grande secularização dentro do mundo muçulmano, mas ainda nós vemos famílias muito religiosas, nações inteiras muito conservadoras, muito religiosas, ao ponto do que crianças de até 12 anos, pré-adolescentes de até 12 anos, ter decorado todo o Alcorão. De passarem de 6 a 7 horas por dia estudando o Alcorão, memorizando, porque a fé islâmica ela é recitada. Então você precisa memorizar para recitar nas orações. Muitas daquelas orações são passagens do Alcorão. Então se estimula dentro das escolas, se premiam adolescentes que guardam, que quem ganha o concurso é colocado nos vilarejos, fazem passeata com eles. Então existe sim uma dedicação total ao ensino, culturalmente, do Alcorão. Você tem a bandeira da Arábia Saudita, é a Shahada, que é a conversão, né? Não há Deus se não for Alá e seu profeta é Maomé. Quando você fala isso, você se converte ao Islã. É assim que se converte ao muçulmano, né? A ser muçulmano. Então existe toda essa dedicação, sim. Por exemplo, existem povos, existem situações de quando mulheres ficam grávidas, elas se calam. Até os pais perceberem que elas estão grávidas, para que eles possam ir até a barriga dela e falar. Que eles pensam que a criança já ouve, e cientificamente isso é comprovado também, né? Ouve desde o ventre. Que as primeiras palavras que ele possa ouvir é: não há Deus se não for Alá e seu profeta é Maomé. E depois ela é liberada a falar. Quando a criança nasce, o pai fala no ouvido. Quando a criança tenta dar os primeiros passos, ela possa ser caminhada de volta para Meca, para que ela possa dar o primeiro passo de volta para Meca, que é a cidade sagrada. Então existe um discipulado intenso nas famílias, uma fé que não é só vivida na mesquita, mas uma fé vivida nas casas. E nesse sentido a gente tem muito a aprender com eles, né? Exato. Por isso que a gente vai com amor e respeito. Porque nós aprendemos, apesar de que nós sabemos da distorção, sabemos da cegueira espiritual, sabemos de uma situação muito complicada, mas quando um muçulmano se converte, cara, ele se converte mesmo. Quando ele conhece a Jesus, toda essa energia que ele gastou para uma fé, né, enganosa, ele agora entrega ao Senhor Jesus e se dedica completamente. Amém. E como que você foi parar nessa área, cara? Como é que você caiu na Frontiers? Como é que você se sentiu vocacionado por Deus pro mundo muçulmano? Doideira, né, cara? Eu não gostava de muçulmanos. Eu tinha muito preconceito. Eu com 18 anos, hoje eu tenho 29 anos, mas com 18 anos eu fui servir na Bolívia, trabalhar com contexto indígena, nada a ver com muçulmanos. Trabalhei 7 anos nesse contexto, envolvido com esse contexto, e eu sempre tirava sarro dos meus amigos que iam servir no mundo muçulmano. Dizia, pra que ir? É um povo que nos odeia, que quer nos matar. Isso, você leva uma vida inteira pra ganhar um muçulmano. Enganado, eu tava enganado, porque Deus tá salvando muitos. E até que eu ganhei um curso de um amigo chamado DMI na pandemia, que é chamado Descobrindo o Mundo Islâmico, era um curso, e eu não sabia que era esse nome. E aí eu falei, não, eu ganhei, presente não se rejeita, né? E a gente tá em terras mineiras e aqui é vivido intensamente isso, né? E aí eu fui e fiz o curso. Quando eu vi que era sobre o mundo muçulmano, eu falei, ai, não acredito, eu não gosto desse povo. Mas eu fiz. E aí quando chegou na última aula, o nosso professor abriu um mapa do mundo muçulmano. E ele foi apontando cada país de maioria muçulmana. E ele apontou aqueles que tinham obreiros, aqueles que tinham trabalhos. E ele, quando ele chegou no norte da África, ele apontou um país especificamente. Que ele falou, olha, aqui há mais de 40 anos não há obreiros brasileiros nem latinos, e esse país é muito poucos obreiros, são mais de 50 milhões de pessoas sem acesso à palavra. Aquilo me pegou. E eu falei, não. A maioria desses países, quando eu vou olhar algum tipo de gráfico, mostra lá, você tem um missionário para 30 milhões de pessoas. Exatamente. Imagine isso. E aqui, eu tô numa igreja que tem 150 pessoas,
e temos 2 pastores de tempo integral, um licenciado, um obreiro. Então tem pelo menos 5 pessoas ali para cuidar de uma igreja. De 150 entendeu? pessoas. 150. Você tem um para 30 Aí você mil, tem- 30 milhões. É, O último dado que eu muito vi que era um discrepante. missionário para cada 420 mil muçulmanos. uau. Mas Deus está fazendo. Apesar Amém. dessas coisas, Deus está fazendo. Amém. Eu mesmo conheci pessoas que se converteram por sonhos. Sim. Pessoas que ouviram de algum lugar, que viram na internet. Eles estão à nossa espera. Eles estão. Deus está fazendo. Nunca houve um tempo onde tantos muçulmanos têm se convertido como nos dias de hoje. E é isso que eu queria até que você falasse, cara, porque eu escutei já algumas histórias, eu tive a oportunidade de ver testemunhos de ex-muçulmanos que se converteram à fé cristã, porque Deus se apresentou a eles e eles foram procurar algum crente para falar com eles, né? Sim. Um exemplo que a gente já estava conversando aqui antes da conversa, né? É de um casal que veio de um país completamente islamizado, mas que os cristãos têm uma certa liberdade desde que eles não Tem não uma troquem de abordagem religião. direta, assim. Certo? Entendi. Uhum. Você não pode trocar de religião. Se você é islã, você é islã. Se você é cristão, você é cristão. Cada um na tua. Cada um na sua. Aham. E aí, essa pessoa, né, que era do Islã, ela começou a ter sonhos com Jesus. E um dos sonhos, né, Jesus falou para ela procurar um cristão para explicar para ela aquilo. Sim. E ela sabia quem eram os cristãos, mas não podia ter contato com eles. Uhum. E foi lá procurar para um pastor. E o pastor falou: olha, eu não posso falar com você, porque ele ficou com muito medo, Com né? medo. Até que de tanto ela insistir, ele começou a falar de Jesus para ela, ela se converteu. Sim. Foi muito rejeitada pela família, precisou sair do país por Sim, questão de sim. segurança. Teve implicações. Mas aí eu comecei a ouvir muitas dessas histórias, assim, Uhum. de pessoas que Deus está alcançando. Sim. Deus tá em missão, né? Sim. Deus é o grande Exato. missionário e a gente que participa. E se a gente quer ver a grande comissão ser completada, porque nós somos a geração mais bem preparada para terminar a grande comissão. A gente tem seminários, temos recursos, temos a internet, temos a globalização, temos tudo ao nosso favor. Hoje, uma viagem que demorava 3, 4 meses de navio, hoje a gente faz algumas horas. Nós sabemos onde eles estão, quantos são, que língua fala, nós temos recursos para tradução da Bíblia. Nossa geração é a geração mais bem preparada para terminar a grande comissão. E pegando um gancho nisso, como que a igreja brasileira pode atuar ativamente para alcançar o mundo islâmico? Primeiro, amar os povos muçulmanos. Amar como Jesus ama. Amar. Porque esse povo precisa amar. Sabe? Se envolver. Muitos deles têm vindo pra cá. Uma por questão de comércio e outra por refúgio. Né? Nós tivemos uma onda de sírios, agora temos uma onda de afegãos. Eles podem encontrar nas nossas igrejas os lugares de acolhimento. Deus está trazendo esse povo. Ele é o dono da história. Se esse povo tá chegando até nós, isso é uma oportunidade. E tem muitos que talvez tenham medo. Eles vão pegar nossos empregos, eles vão invadir nossas terras. Gente, tá acima disso o amor de Deus. Deus está controlando a história. Amém. Nada acontece por acaso. É uma situação climática, é uma guerra que estoura ali, força milhões a saírem para se encontrarem com a gente. O sonho é muito bonito, a visão é muito bonita quando eles têm, né, os sonhos, a visão, quando eles se convertem. Eu fico até arrepiado ouvir as histórias, mas pra mim às vezes é até uma vergonha, porque já que a gente não tá indo, Deus está precisando, Deus ele vê coisas pra se manifestar. Né? Se nós não estamos indo, então Deus se revela em sonhos, Deus se revela através de visão, mas nós poderíamos até eles. Porque para nós é um privilégio participar da missão de Deus, Exato, né? cara, quando eu posso contar pra você, o ano passado eu estive numa região que eu não posso falar detalhadamente, mas era num grande deserto, vamos dizer assim, num dos maiores, o maior deserto do mundo. E eu estive na frente, ele viu um povo não alcançado, viu uma pessoa que nunca tinha ouvido falar de Jesus, e ele perguntando como eu orava, como que Deus respondia, e eu pude contar as minhas experiências pra ele, e esse cara ter orado comigo a primeira vez, no nome de Jesus, cara. É uma coisa sensacional. Os olhos dele brilhavam. O coração dele tinha sede. Assim tá o povo muçulmano. A igreja brasileira precisa olhar e ver que o campo tá branco. Eu ouvi uma mineira falando aqui no evento. Não tá branco não, tá nevando. O campo tá nevando, tá branco, esperando. Tá esperando a gente ir pra ir. Então, a Frontiers, a gente disponibiliza treinamentos. Nós somos uma rede de equipes no campo. Nós temos mais de 400 equipes hoje no campo em todos os A países. Frontiers envia também? Nós enviamos para uma equipe. Ou você levanta, recruta uma equipe, ou você participa de uma equipe. Nós somos uma agência de envio. Nós enviamos. Além do envio, nós temos um movimento fortíssimo de grupo de intercessão nas igrejas. Nós fazemos um treinamento com eles, né? Temos também um movimento de oração para os obreiros.
uns pedidos específicos, mas também de campanhas de oração que a gente tem. E nós também temos uma mobilização, que a gente aplica uns workshops, que a gente dá o nome de React, que é reação em inglês, nas igrejas. Acima de grupo de 5 pessoas, a gente tá lá, tudo isso gratuito. A gente aplica nessas igrejas. Pode ser um sábado à tarde, um churrasco em família, pode ser qualquer espaço online. Arruma um grupo, a gente aplica o React e traz essas informações, como se envolver. E tudo isso aí, como é que eu posso levar na minha igreja isso? Pode. Qual que é o contato? Sim, você pode faz? nos achar no Instagram, então @FrontiersBrasil, e você pode clicar lá nós temos um link que você pede, você solicita um React na sua igreja, lá na sua célula, lá nos seus amigos, um React. Você também pode solicitar um treinamento de oração. Você quer ir para Campo Muçulmano? Fale conosco, porque nós temos inúmeras possibilidades. As nossas equipes, elas são semi-autônomas. Cada uma, nós temos uns negociáveis, que são pontos em comuns, mas também cada uma tem uma liberdade de formatar um projeto. Por exemplo, igrejas. Eu quero plantar igrejas. Em países que podem plantar igrejas com placa, nós damos treinamento, segurança, não precisa nem parecer nosso nome. A gente faz a parceria, nós andamos em parceria. Nós temos parcerias com igrejas, com organizações. Estamos abertos, nós queremos ver. E por último, eu quero falar uma coisa para vocês. Nós assinamos uma aliança com 180 agências, chamada Visão 1010. É ver nos próximos 10 anos, 10% do mundo muçulmano crente em Jesus. Para isso, são 200 milhões de pessoas, né, gente? É um Brasil inteiro. Para isso, nós precisamos levantar o maior número de intercessores, de envio missionário, de mobilizadores. Então, nós contamos com todos que estão nos assistindo. Essa aliança 1010, tem mais coisas sobre ela online? Isso tem... Sim, tem. Então tem já no fica a Instagram. dica aí sobre isso, que eu quero... Gostei de saber sobre isso, eu quero muito ouvir mais sobre a Aliança 1010 depois. Sim, a Rota 1010, dentro da Frontiers, que é o Aliança 1010, nós colocamos como uma campanha de oração e elegemos 50 cidades estratégicas. Cada semana a gente ora para uma cidade. A cidade dessa semana é Machakala, que é no sul da Rússia, uma cidade inteiramente muçulmana, mas que está abertinha para ouvir o evangelho de Jesus. E não temos ninguém lá. Quem sabe alguém tá escutando isso se primeiro. você tá ouvindo aí, às vezes sentiu no coração, procura Frontiers. Queremos os pioneiros. Nós vamos oferecer, às vezes, frio no corpo, calor ao extremo. Nós vamos oferecer, às vezes, ambientes hostis, mas a recompensa é eterna, eterna. Onde a gente vai ver milhões e milhares de muçulmanos adorando ao Cordeiro de Deus. Amém. Tarek, muito bom te ouvir. O prazer foi todo meu. Deus te abençoe aí nessa missão. E se você quer conhecer mais sobre a Missão Frontiers, aqui na descrição desse vídeo, no YouTube e no Spotify, tem mais informações aí, tem os links para você saber mais. Então siga o Instagram deles, tem o curso gratuito, né? O ACT. O ACT, que é gratuito. Sim. Então você precisa se capacitar sobre isso e participar da missão que Deus está fazendo no mundo. Muito obrigado, até o próximo Vitral Podcast. Tchau.